Campina Grande, terça-feira, 18 de fevereiro. Estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Eu espero em Deus que você continue com seu coração aberto. Logo mais, o reverendo Hernandes Dias Lopes estará falando sobre um tema muito importante, perdão. E como nós precisamos de aprender a perdoar. Jesus foi quem nos ensinou, perdoai uns aos outros. No Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou aqueles que nos ofendem. Eu sei que não é fácil você perdoar alguém que levantou um falso testemunho, que caluniou, que lhe machucou, que lhe magoou. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Jesus diz lá no Evangelho de São Mateus, aprendei de mim. E é com Jesus que a gente aprende a perdoar. Sabe por quê? Porque foi ele quem, lá na cruz do Calvário, estendendo as suas mãos ao Pai, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele estava morrendo, doando, dando a sua vida por mim e por você, miseráveis pecadores. Portanto, é com Jesus que nós aprendemos a perdoar uns aos outros. Não só a perdoar, mas inclusive amar também uns aos outros e até os nossos próprios inimigos. Fica com você essa lição logo mais através do reverendo Hernandes Dias Lopes. E também ainda traremos uma reflexão da palavra de Deus para a sua edificação. E ao término, você ouvirá o cantor Ronquenoli. Mas antes, quero lembrar mais uma vez, estamos nos aproximando na contagem regressiva de mais um encontro para a consciência cristã. De 27 deste mês a 4 de março, você não pode perder. Coloque em sua agenda e participe de todo aquele evento que certamente você será profundamente enriquecido e abençoado através das palavras dos seminários que vão ser ministrados durante este mega encontro. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo a palavra sobre o tema perdão. O perdão não é fácil, mas ele é necessário. Se você guardar mágoa no seu coração, você se torna prisioneiro, você se torna preso numa masmorra emocional e a sua vida se torna amarga. Sem perdão não há relacionamentos saudáveis. Sem perdão, você não pode buscar a presença de Deus. Você não pode trazer sua oferta ao altar de Deus. Você não pode orar a Deus. O perdão é necessário. Ele é vital para a sua saúde emocional. Talvez a dor mais profunda que eu já senti na minha vida foi quando eu recebi a notícia do assassinato do meu irmão, com 27 anos de idade, com 11 golpes de faca, todos mortais. A dor foi tão avassaladora que quando eu recebi a notícia eu perdi a voz. Foi como um soco na boca do meu estômago. Mas quando Deus restaurou minhas forças, as primeiras palavras que eu proferi foram essas: eu perdoo o assassino. Aliás, eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se-ia num inferno existencial. Mas eu quero dizer para você que o perdão é maior do que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente, a alforria do coração. Se você está guardando mágoa no seu coração, tome a decisão de perdoar. Fique livre, tire essa dor do seu peito, arranque essas raízes venenosas da sua alma, para que você possa ser feliz, para que você possa ser livre, para que você possa adorar a Deus, para que você possa experimentar o amor de Deus fluindo na sua vida e através da sua vida. Não guarde mágoa. Exerça perdão.
Mateus 24, versículo 35. Apenas este versículo que iremos ler agora. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos repetir comigo? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém? Eu gostaria de que nessa noite nós apenas tivéssemos aqui uma pequena amostra grátis de tudo aquilo que Jesus falou e que está acontecendo em nossos dias. É apenas uma pequena amostra grátis daquilo que vai vir em profusão, daquilo que acontecerá numa escala sem precedentes. Embora esse texto faça parte de um sermão escatológico, aliás, os capítulos 24 de Mateus, capítulo 17 de Lucas e o capítulo 21, esses capítulos tratam exclusivamente de temas escatológicos, e em especial sobre os últimos dias. E nós demos um tema a esse sermão de hoje: prévias de acontecimentos apocalípticos odiernos. Eu devo falar, meus irmãos, que desde que eu me converti em 1969, está fazendo exatamente nesse ano 56 anos, desde que eu me converti. E desde que eu me converti, eu passei a ter a curiosidade de observar os acontecimentos, fatos, fenômenos da natureza que estão relacionados aos últimos dias. É uma curiosidade que eu tive e ainda hoje mantenho. E eu observo muito isso através dos órgãos noticiosos, da mídia, e agora em especial através da internet. Acontecimentos estes que estão ocorrendo nesse exato momento, e você, através desse instrumento de sistema de telecomunicações, o celular, você vê tudo que está acontecendo ao vivo. Você não vai esperar a notícia que vai mais tarde ouvir num dos telejornais, você vê ao vivo. Isso para mim foi um acontecimento que me ajudou muito a ter uma visão mais ampla, de fato, ter a curiosidade de estar tateando, vendo aqui, vendo ali, vendo acolá, e associando tudo à palavra de Deus. Faça isso, e você vai ficar realmente totalmente esclarecido de tudo aquilo que está acontecendo à luz das Escrituras. Eu estava pensando, irmãos, nós somos uma geração privilegiada, sabe por quê? Porque nós estamos vendo cumprimentos proféticos que há décadas, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, apenas se ouvia falar. Mas agora nós estamos vendo, estamos apalpando esses acontecimentos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Não vai ser possível a gente falar tudo o que está acontecendo, ou seja, esses fatos odiernos, esses acontecimentos, mas pelo menos aqueles que nós estamos vendo todos os dias na mídia. Todos os dias você ouve, você lê, você ouve. Então, esses fatos e esses acontecimentos, esses fenômenos da natureza, mudanças climáticas, mudanças do comportamento do homem, tanto moral, quanto politicamente, quanto socialmente. Eu vejo que nós estamos, meus irmãos, vivendo prévias de fenômenos e de acontecimentos apocalípticos. E o interessante é que quase ninguém está percebendo isso. São pouquíssimas as pessoas que estão antenados.
São poucas pessoas que elas estão observando realmente o que está acontecendo, associando ao cumprimento profético, as palavras de Jesus. E é por isso que nós lemos esse texto, para que nós possamos ter isso muito vivo na nossa mente e no nosso coração. Prévias de acontecimentos apocalípticos odiernos. E não tem uma palavra que possa traduzir tudo aquilo que nós vamos falar nesta noite, o que estamos já transmitindo, senão aquilo que Jesus falou: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando nós estivemos mergulhando neste assunto, nós passamos então a entender o que quer dizer apocalípticos. O que quer dizer Apocalipse? É o último livro da Bíblia que fala de revelações. Há muitas incógnitas no livro do Apocalipse. Há muitos acontecimentos que estão de forma alegórica, numa linguagem, na maioria das vezes, simbolicamente falando, e que a gente talvez nem tenha percepção de fatos que estão registrados naquele livro. Mas o fato é que os acontecimentos, sendo traduzidos ou interpretados, não temos outra explicação a dar senão esses acontecimentos catastróficos, de proporções inimagináveis. O objetivo, portanto, de tudo isso é como se Deus estivesse hoje previamente mostrando o que vai acontecer em sua plenitude. Eu quero dizer de antemão que esse sermão não é para colocar pânico, pavor, medo naqueles que estão aqui e naqueles que nos assistem em casa. Não temos esse propósito, causar medo, pavor, terror. Mas é simplesmente para mostrar que tudo que Jesus falou, inclusive até as vírgulas, estão se cumprindo literalmente. Ninguém pode negar o que nós vamos ver logo mais. Isso é como se Deus estivesse mostrando que tudo que foi falado, proferido por Jesus, todas as suas palavras, Ele falou para que quando se cumprisse, como estamos vendo hoje, se cumprindo as coisas de forma, como eu disse a princípio, de forma como se fosse uma amostra grátis, ninguém possa dizer que não estava sabendo, ou que não tomou conhecimento das palavras de Jesus. A sua palavra cumprir-se-á, e na maioria delas estão acontecendo hoje em nossa geração, em pleno século 21, aliás, de algumas décadas para cá. Como eu falei, desde que eu me converti em 1969, eu passei a observar e estou vendo uma coisa aqui, outra ali, outra acolá acontecendo. Diga, epa, isso aqui é a palavra que Jesus falou. Como ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo está se cumprindo. Tudo que está acontecendo, meus irmãos, é como a Escritura Sagrada estivesse dando um brado de alerta. Olha, preste atenção, vocês estão vendo esses sinais acontecendo? É cumprimento da minha palavra. Então esses acontecimentos são sinais que servem de alertas, um alerta divino, os quais nos mostram que tudo isso é apenas o princípio das dores. O começo das dores, como o próprio Jesus diz aqui, nesse mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 24, é apenas o começo, é o princípio das dores. É como a mulher quando está se aproximando da hora de dar à luz, vem as contrações, aquelas primeiras contrações, até chegar o momento em que a criança há de nascer. Esses acontecimentos é como se fossem contrações de uma mulher quando está em seu estado de gravidez. E aí eu lembro que disse o profeta Jeremias no capítulo 1, versículo 12: eu velo sobre as minhas palavras para a cumprir.
Deus não é o homem para que minta. O que ele falou, cumprir-se-á ao pé da letra. Quer o homem acredite, quer creia, quer rejeite, quer não acredite, quer despreze, vai acontecer, porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Nenhum tio cairá. Há uma tradução que diz esta expressão. Então, meus irmãos, esses acontecimentos que citaremos estão distribuídos neste sermão, o qual tomamos como texto básico a expressão: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, esses acontecimentos, esses fatos, esses fenômenos não deixará de cumprir-se. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, no versículos 25, a parte B, e o versículo 26, Jesus falou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. O versículo 26, a parte B, diz que os homens estarão sofrendo desmaios por causa da fúria, da força e de perplexidade das ondas e do mar. Essa expressão aqui aconteceu diante de cada um de nós quando nós ouvimos o que há muitos séculos não se ouvia falar. Aliás, eu nem lembro se isso aconteceu em alguma outra época da história, desde a criação. Mas eu refiro-me às tsunamis. Quem lembra das tsunamis? Tsunamis. Quem não lembra? Todos nós lembramos. As tsunamis que aconteceram, inclusive, em vários continentes. Ondas de muitos metros de altura, avançando a terra. O mar recuou e depois veio com aquelas ondas altíssimas, levando tudo que estava em terra. E aí, meus irmãos, Isaías, no capítulo 17, versículo 12, ele diz: ai das multidões dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas. Isso eu vi com os meus próprios olhos. Você também assistiu algumas décadas. E aqui, vez por outra, a gente ouve esse avanço do mar, causando tragédias naqueles que estão, às vezes, habitando ou estão visitando lugares ou áreas marítimas. A primeira tsunami que nós tivemos aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004 na Tailândia. Um terremoto lá no alto mar. As placas tectônicas, houve um certo desequilíbrio dado à terra, e elas então o deslocamento causou aquelas ondas altíssimas. E alguns até têm uma explicação geográfica para dar sobre isso que aconteceu. Mas à luz da Bíblia, a gente associa aquilo que Jesus falou: os homens desmaiarão por causa da fúria e do bramido do mar e das ondas. Isso que nós assistimos algum tempo atrás
não é outra coisa senão uma prévia daquilo que vai acontecer, meus irmãos, quando lemos no livro do profeta Daniel, no capítulo 26, capítulo 9, desculpe, versículos 26 e 27, que nos fala sobre a última semana de Daniel, um ano profético, 70 semanas, que dá 490 anos. Porém, na última semana, que alguns até já chegam a afirmar que nós estamos iniciando a última semana de Daniel. Isso faz sentido. Por que faz sentido, pastor? Porque no versículo 26 diz que haverá dilúvio. Haverá um dilúvio. Aí você pode imaginar, pastor, o senhor está querendo forçar o texto? Não. Houve um dilúvio nos dias de Noé, conforme vemos no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 11. E esse dilúvio realmente, as águas cobriram toda a superfície da terra. E Deus fez uma aliança com Noé. Deus colocou o arco nos céus, que é o que nós temos hoje, o arco-íris, para que todas as vezes que houvesse inundações, este sinal, quando o homem visualizasse, lembrasse que Deus fez uma promessa, Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança com Noé, que jamais iria destruir a terra com água. Mas Daniel capítulo 9, versículo 27, fala que na última semana haverá dilúvio, mas não é um dilúvio como em proporções que aconteceram nos dias de Noé. Seria dilúvio em forma de inundações. E eu quero dizer para os irmãos que isso nós estamos vendo hoje é uma prévia daquilo que Jesus falou no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 25, a parte B e o versículo 26. Os homens desmaiariam por causa da fúria, do bramido do mar e das ondas. Cidades como Dubai, eu estive lá, uma cidade totalmente construída no deserto. No deserto. Deserto não chove. Mas alguns meses atrás, Dubai ficou submersa debaixo d'água. Isso está na internet. Carros sendo levados como cortiça. Não é uma coisa que alguém imaginava no deserto. Eu estava observando algumas informações científicas. Eles colocaram lá determinados tipos de produtos químicos para que provocasse chuva sobre aquela região. E eles se perderam naquelas fórmulas de fazer com que houvesse chuva. Foi inundações, foi como um dilúvio. Dubai ficou submersa. É incrível um negócio desse. Muitas pessoas perderam a vida, muitos carros amontoados. Na Europa, quase que todos os países da Europa também está acontecendo isso. Aqui no Brasil, ontem, em São Paulo, e hoje também, eu não vi hoje o jornal, mas ontem, coisa nunca vista há décadas, São Paulo totalmente submersa d'água. Campina Grande, que é uma terra que está construída numa serra, gente. Eu achei incrível isso. Mas em 2018 nós estávamos numa das nossas excursões à Terra Santa, e de lá nós estávamos em contato através deste instrumento de comunicação, e eu tenho imagens, e vocês podem ver isso no Google, imagens de Campina Grande, aonde o açude velho hoje está aqui ao nosso lado. As margens do açude velho transbordou a água ao ponto de tornar como se fosse um açude, alcançando a parte onde se trafega fazendo Cooper.
Quando eu vi isso, eu me lembrei dessas palavras de Jesus e do que o profeta Daniel falou, que haveria inundações. A expressão lá é dilúvio, mas não no dilúvio numa proporção como estava lá no livro de Daniel, mas dilúvio em enchentes, inundações, no Japão, na China. Alguns meses atrás, isso tudo que eu estou dizendo, vocês vão ver na internet. Abra a sua mente para você ter a percepção de fatos, de fenômenos da natureza relacionado àquilo que Jesus falou. Por isso que ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Em Porto Alegre, no sul do Brasil, todos nós lembramos o que aconteceu no dia 13, aliás, no ano passado. Porto Alegre ficou totalmente tomada, submersa de água. E aí eu vejo em tudo isso, meus irmãos, que eu estou citando, sinais prévias de fatos apocalípticos. É como Deus esteja dizendo assim: olha, o que eu falei está se cumprindo apenas como princípio das dores. Mas coisas mais graves, piores ocorrerão ou acontecerão, para que se cumpra a minha palavra. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. O que nós estamos assistindo agora, que está acontecendo em Los Angeles, eu estive lá também, uma cidade cinematográfica, Los Angeles, na Califórnia, estúdios Hollywood, estivemos ali, uma cidade como Los Angeles, onde residem os maiores atores e atrizes de cinema mais famosos do mundo, mansões belíssimas, agora mesmo sendo consumidas pelo fogo. E o que é isso? Uma prévia do que aquilo que Pedro falou na segunda carta, capítulo 3. Os céus e a terra que agora existe estão entesourados para o fogo. Amanhã você está convidado a ouvir a continuidade desta palavra que nós trouxemos. Portanto, Deus abençoe a você e toda a sua família, e nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor Ronquenoli. Até amanhã, se Deus quiser. The sky shall unfold, preparing his entrance. The stars shall applaud him with thunders of praise. The sweet light in his eyes shall enhance those awaiting. And we shall behold him then face to face. You know this, sing it with us. We shall behold him. We shall behold him face to face in all of his glory. We shall behold him. Yes, we shall.
the shouts of his coming. The sleeping shall rise.